Sexta-feira, bom dia e bom dia também a quem já está connosco neste estúdio. Olivia Bonamici, Begonha Inigas, André Rodrigues. Olá. Começamos agora esta conversa de sexta-feira em que vocês farão a vossa análise da atualidade. Portanto, bem-vindo. Bom Bem-vindos dia. a todos. Obrigado. Bem-vindos todos, bom dia a todos. Vamos começar por uma pergunta. Esta semana tivemos o dia de São Valentim. Deixem-me perguntar-vos como é que vocês celebraram o amor esta semana? Olivier? Silêncio. Ok. Não, estava à espera da Begonha. Correu muito bem. Não, mas eu deixo. Começas tu. Correu muito bem, obrigado. Eu fiz isto, festejei isto no Parque das Nações, em Lisboa. Correu muito bem. Aconteceu um pequeno episódio negativo, mas será o negativo da semana, em relação ao que me aconteceu no Dia dos Namorados. O que só posso vos contar que o Dia dos Namorados para mim foi importante também para saber se o meu filho, sobretudo, tinha ou não uma namorada, porque ele ficou em casa e claro que vocês sabem, ele tem 18 anos e eles não gostam de responder a pergunta, tem namorado ou não. Claro. Mas conseguiste descobrir ou não? Claro, porque assim, há uma armadilha, que é, filho, o que é que tu fazes hoje à noite? Ficas em casa ou vais sair? Ele diz, não, hoje fica em casa. Ou seja, não tem namorada. Ok. Claro, ou então ia sair, não é? Ou então se calhar recebeu. Tu não estavas em casa, não é? Não. Se calhar ele fez um jantar em tua casa e tu não sabes. Tu és um monstro. Eu nunca tinha mas pensado pode nisto. Ele diz, não, fica em casa e ela foi à minha casa. Foste ao eventualmente. frigorífico ver se estava lá alguma Não, coisa. não depois. vi. Muito Begonha. Pois olha, eu ainda non celebrei o Día dos Namorados. O Día dos Namorados é todos os días, non é? Claro. Mas esta vez callou, eu tiña de traballar a partir de Vigo, o meu marido partiu para Lisboa no día anterior, portanto ainda temos pendente ese xantariño, esa celebración especial. Mas o Día dos Namorados é todos os días, mas eu sou romântica e gosto de celebrar. Mas este ano ainda não consegui celebrar. Bom, mas as coisas boas fazem-se esperar e depois as celebrações vão ser ainda melhores. E tu, André? Bom, eu celebrei, olha, entre o trabalho e a família, mas foi um bom dia. É sempre um bom dia. Eu estou um bocado como a Begonha, é todos os dias. E a Teresa fica calada. É a Teresa. Eu acho que estão à espera que avancemos, não é? É isso. Posso avançar, André? Se não queres responder à pergunta, podemos avançar. Não, olha, sim. tive um dia muito tranquilo. Estou numa fase da vida muito tranquila. Vamos então. Ou seja, já entendemos o que isso significa. Sim. Vamos então avançar para outros temas. Está a ouvir o Visto Fora, é uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. E a dominar a atualidade, as preocupações dos europeus quanto às declarações de Donald Trump sobre a NATO, o ex-presidente e candidato às eleições de novembro nos Estados Unidos, a sugerir uma possível suspensão da proteção militar aos aliados europeus que não cumpram com as exigências de investimento em defesa. Olivier, o que é que a Europa deve tirar desta posição de Donald Trump e como é que avalias a reação dos líderes europeus a estas declarações? Bem, eu diria que temos que levar mesmo a sério a declaração de Donald Trump. Eu acho que o erro que a Europa cometeu foi não ter levado a sério Vladimir Putin. Seria inacreditável não levar a sério Donald Trump. Porquê? Porque os líderes que nos governam, e estamos a ver o nível, infelizmente, que estamos a atingir, que seja Donald Trump, Xi Jinping ou Vladimir Putin, eles, muitas vezes, dizem o que vão fazer. Isto é que é uma qualidade, entre aspas, dentro deste perigo, é que eles dizem o que vão fazer. Vladimir Putin já tinha escrito o que é que a Rússia ia fazer. Donald Trump também. Portanto, de uma certa forma, não é uma grande surpresa. Eu diria que a Europa já tomou consciência, e finalmente, que tem que gastar muito mais nas armas, na sua própria defesa. Agora, Donald Trump, o que é inacreditável, quando ele diz, por um lado, e ele tem razão, num ponto que é os europeus gastam muito pouco no que diz respeito ao orçamento da NATO em relação aos norte-americanos, ele tem toda a razão. O que ele se esquece de dizer, isto é que é a vergonha, é que os europeus pagam as armas americanas, compram, aliás, armas americanas. Portanto, é uma espécie de hipocrisia inacreditável. E só para terminar, eu acho que também uma certa forma de vitória da visão de Emmanuel Macron, que sempre foi defensor da autonomia estratégica ao nível da defesa. Eu acho que as declarações de Trump dão razão, neste caso,
ao presidente francês. Tu dizes que Trump diz ao que vem. Deixa-me agora perguntar à Begonha. Do lado russo, o Putin disse esta semana que prefere Biden a Trump na Casa Branca. Já antes tinha dito que não tinha qualquer interesse em países como a Polónia, a Letónia, os Bálticos, de uma maneira geral. Como é que se pode levar isto a sério? Porque se Trump diz ao que vem, Putin parece agir aqui entre a ironia e um certo, vá lá, cinismo, vamos dizer Tú assim. dixeste agora mesmo, ironía, cinismo. Que podemos acreditar do Putin? Que podemos acreditar? Foi o grande aliado de Donald Trump. O grande aliado. Supostamente, temos de ter cuidado en dizer estas coisas, foi un dos grandes apoiantes, non é, do Trump nas primeiras eleições que le gañou, non é, e apoiou claramente nessa campanha, não é? Para ganhar, para chegar à Casa Branca. Portanto, Trump e Putin são aliados. E então, se ganhar o Trump, se a justiça não se interpor, não é? No que ele quer, que é voltar à Casa Branca, vai mudar a ordem mundial. E vai mudar mesmo a ordem mundial. E nós sabemos que é assim, não é? E é muito, muito perigoso. E sim que vai ter repercussões para nós, para a Europa. Para e devemos todos, estar prontos. Sim, sim, sim. Eu queria dizer que há um artigo esta semana excepcional do Financial Times que diz que, é por isso que eu não acredito e concordo plenamente com a Begonha, eu não acredito nas declarações de Putin sobre o Biden. E, aliás, neste artigo do Financial Times, eles escrevem algo que de facto que é marcante, que nos manuais de história, neste momento, nas escolas russas, quando eles falam da eleição americana do ano de 2020, eles dizem, escrevem que esta eleição foi roubada. Isto mostra claramente as alianças indiretas que há entre Donald Trump e Vladimir Putin. É a narrativa de Trump, é a narrativa de Donald Trump também aqui a fazer o seu caminho. Vamos avançar neste visto de fora para um estudo sobre a geografia do descontentamento que foi conhecido esta semana e que indica que Portugal é dos países menos eurocéticos da União Europeia, mas isto se olharmos para a globalidade do país, porque há regiões mais rurais e neste estudo é designada o Alentejo, ou é apontado o Alentejo, como um exemplo que tende a contrariar esta tendência. Num ano com duas eleições, vamos ter legislativas em março, vamos ter europeias em junho. Olivier, começo por ti. Como é que tu acreditas que se vão comportar ou como é que se podem comportar os eleitores, sendo que há aqui uma percentagem de indecisos declarados, aqueles que só decidem em quem votam no próprio dia, e essa percentagem, que estava esta semana nos 15%, pode alterar tudo aquilo que as sondagens nos apontam. Sim, sempre defendi aqui que eu acho que no mês de junho vamos ter as eleições europeias um resultado surpreendente da extrema-direita ou da direita radical, como quiser chamar, ao nível europeu e em relação a Portugal, de facto, nas zonas rurais, não é? A tendência, eu acho, vai ser cada vez mais votar na direita radical. O que é interessante, eu vou ver, aliás, com atenção o resultado na própria legislativa do Chega no Alentejo. Eu acho que vai ser um bom indicador de ver qual é o resultado, qual é o crescimento do Chega nesta região do país, que é uma região, infelizmente, muitas vezes esquecida, não é única, mas pelo poder central de Lisboa. E estou curioso porque lá está, as pessoas eurocéticas no passado, ou as pessoas esquecidas no passado, tinham uma tendência para votar na esquerda radical. Em França aconteceu o mesmo. E hoje em dia é um movimento contrário. A esquerda radical perdeu, por várias razões que aqui não temos tempo de desenvolver, perdeu uma grande parte deste eleitorado que se vira cada vez mais para a direita radical. E, portanto, uma vez que o euroceticismo está a crescer nas zonas rurais, eu acho que é de prever nestas regiões, não só em Portugal, uma vitória, números impressionantes da direita radical. É um euroceticismo, Begonha, que, como dizia aqui o Olivier, resulta muito da falta de respostas do Estado Central. Até onde é que isto nos pode levar, do teu ponto de vista? Sim, e é lógico também, voltar o tema, mas estou a pregar o xerúndio como no Alentejo, não é? O Alentejo. É normal
é normal que no Alentejo sexan euroscépticos, porque un marrexeado até agora, non é? Até o despegue mesmo do turismo, moito esquecida do interior, con un nivel de renta per cápita inferior, unha problemática moito concreta, e é normal que os euroscépticos fiquen máis en zonas nas que sinten que non están a ser tan protegidos ou tan ben acompañados, non é? Da parte de Bruselas, da Unión Europea. Mas penso que o euroescepticismo vai mesmo aumentar, porque se a Europa, se Bruselas, se os nosos gobernantes, a Unión Europea, non consiguen nos dar soluções aos problemas que nós temos, neste momento estamos num momento complicado a nível económico, temos unha guerra na Europa, nas portas da Unión Europea, non é? Nun territorio que aspira a pertencer á Unión Europea, e os nosos gobernantes deben dar soluções aos nosos problemas. Temos os agricultores europeus, por exemplo, en pé de guerra. O Alentejo é unha zona agrícola, fundamentalmente, non é? Portanto, van aumentar, e o grande problema para min, e non falamos até agora disto, das eleições que temos a porta na Europa, na Unión Europea, é precisamente a abstenção, non é? O número importantísimo de persoas que van ficar até agora. Demostrouse que non há moitas persoas que voten, unha proporción alta de votantes nas eleições europeias, não é? Isso é porque continuam a olhar para a Europa como algo que como algo que não fica perto, distante, exatamente. E tendo em conta não só as tensões que falaste agora com os agricultores, mas também a conjuntura internacional, estas eleições acabarão mesmo por ser bastante determinantes. Vamos avançando nesta edição do Visto de Fora, agora com um pulo até França. Olivier, esta semana o ex-presidente Sarkozy foi condenado a 1 ano de prisão, metade da pena vai ter mesmo de cumpri-la, a outra está suspensa, no chamado caso Big Malion, referente aos gastos excessivos durante a campanha em 2012. Numa altura em que vamos assistindo, também aqui em Portugal, ao envolvimento de decisores políticos em casos com justiça, este caso de Sarkozy é um sintoma, um sinal de que a justiça francesa é mais severa no escrutínio com os políticos do que, por exemplo, noutros países europeus? Não, claramente não. Eu, para já, fiquei surpreendido na questão do visto de fora, que chamamos de visto de fora, das notícias que saíram em Portugal, que é Sarkozy condenado a 6 meses efetivo. Não é bem assim. Primeiro, ele vai fazer um recurso. E segundo ponto, é a convicção, mas é mais do que óbvio, é que se for confirmada esta pena, vai acabar numa pulseira eletrónica. Sarkozy nunca, acho eu, posso estar enganado, mas não vejo Sarkozy estar na prisão numa cela, não vejo. Eu acho que vai acabar na pulseira eletrónica. O que é também super interessante é que nenhum jornal francês, repito, nenhum, fez a sua capa com esta notícia. E porque, já falei disto aqui várias vezes, que infelizmente, já não é uma surpresa para a opinião pública francesa. Ou seja, parece que os franceses habituaram-se completamente ao contrário daqui. Isto é super interessante, porque aqui há sempre um sentimento mais de revolta. Em França, este sentimento de revolta já quase acabou. É engraçado, do tipo, olha, eles são assim, portanto não há mais nada. Não há nenhum jornal que tenha feito uma capa. E o que é interessante é que, por causa da justiça que não funciona bem, ou por causa dos políticos que não tiram as suas próprias ilações, é que os franceses, uma sondagem que diz 70% dos franceses consideram os políticos franceses corruptos. O que é falso. É falso. Ou em Portugal, 70% também, se fizer uma sondagem, iriam pensar a mesma coisa. É falso. Claro, a demagogia hoje em dia é achar que os políticos todos são corruptos. É uma demagogia. Quer dizer, pegamos os 50 políticos. Quantos políticos, estou a falar de prova ou indício de prova, são corruptos? Quantos, a porcentagem? 2%, 3%? Mas não, na cabeça das pessoas é quase 70%, 80%. E porquê? Porque como não há decisão de justiça forte, ou os políticos como Sarkozy, que andava nas televisões e nos jornais convidados como se nada fosse, as pessoas têm a tendência para pensar exatamente que
O mundo é assim, que os políticos são no mesmo saco, que é para mim enorme erro de demagogia. Por falar em políticos, saímos deste caso em França, desta condenação de Sarkozy. Vamos avançar agora contigo, Begonha, para as eleições regionais neste domingo na Galiza. Muito rapidamente, há aqui um nome a reter. Ana Ponton, ela é a candidata do Bloco Nacionalista Galego. Há sondagens que apontam uma subida considerável nas intenções de voto neste partido independentista, que poderá ser a segunda força política, poderá vir a ser depois de domingo. Um cenário que contraria uma histórica maioria absoluta do PP no Parlamento galego. Que impacto é que isto pode ter, Begonha? Primeiro, estamos ante a campaña electoral máis emocionante das eleições regionais da Galiza. En España temos unha situación agora moito interesante para os analistas, de moitos nervos para os políticos participantes nesta campaña, non é? Porque é verdade, cando comezou a campaña na Galiza, nas regionais, nas autonómicas de 18 de febreiro, o Partido Popular, todas as sondaxes daban unha clara maioría absoluta para o Partido Popular de Alfonso Rueda, o sucesor de Feijóo, o líder actual do Partido Popular. Que aconteceu? Que a medida que avanzou a campaña, meteranse os temas nacionais da campaña, por iso esta campaña e estas eleições deste domingo son en xave nacional, e o bloque nacionalista galego, que é similar tamén ao bloco de esquerda, mas independentista, non é? E afín tamén aos independentistas da Cataluña e do País Vasco, non é? Da Bildu, comenzou a suavizar a súa imaxe independentista, a blanquear bastante a súa imaxe e a subir, digamos, en porcentaxe de votos. Por tanto, isto que vai facer? Que si o Alfonso Rueda, o candidato do Partido Popular, neste domingo non tivera a maioría absoluta, porque precisa mesmo da maioría absoluta para gobernar, é dicir, parece claro que ele vai gañar, mas ten de gañar con maioría absoluta. Se Ana Pontón, como explicabas, a líder do bloque nacionalista galego, fica en segunda posición e por trás, que vai ser unha derrota histórica do Partido Socialista, en terceira posición o Partido Socialista, vanse coaligar, e tamén se o tiver voto sumar de Yolanda Díaz, se o tiver alguma representación parlamentar, vanse coaligar nun goberno tripartito, digamos, e tirarán ao Partido Popular do poder, mas non só iso, teremos por primeira vez un goberno regional nacionalista e independentista na Galiza, que ten unhas liñas moito parecidas, ideolóxicas, con os independentistas da Cataluña e os independentistas da Bildu. Portanto, podemos entrar num novo ciclo. Vamos Tudo está aberto. Pelos resultados das eleições de domingo na Galiza. Vamos agora, Teresa, avançar para outra página deste Visto. Vamos sim, relembramos que está a ouvir o Visto Fora, que é uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. Das eleições na Galiza para as eleições nacionais em Portugal, estas eleições de 10 de março, com uma sucessão de debates. Olivia, começo por ti. Como é que tens visto os debates desta semana? Qual foi o que mais te agarrou? Eu tive que escrever 10 páginas, portanto, sobre isto, eu tive que resumir a meia página. Eu vou dizer, há 3 pontos que me marcaram nesta segunda semana. Primeiro, eu acho que temos de assistir ao fenómeno André Ventura, que é, eu acho que são dados públicos, mas de qualquer modo eu os tenho, o resultado das audiências, que cada vez que André Ventura fala, a audiência está a subir. Isto é um primeiro facto. Segundo ponto, que é o domínio, dentro deste primeiro ponto, do domínio inacreditável das redes sociais por parte do movimento Chega. Eu vou dar um exemplo. Eu não vi em direto o debate entre André Ventura e Pedro Nuno Santos. E depois fui procurar no YouTube. Escrevi André Ventura, Pedro Nuno Santos. 7 primeiros resultados, repito, 7 primeiros resultados é do canal de televisão Chega TV, que é o canal oficial do Partido Chega. O que mostra bem até que ponto eles dominam as redes sociais hoje em dia. Segundo ponto para mim, que eu digo talvez o mais importante, devia ter começado por isto, que é a dinâmica Luís Montenegro. Eu acho que está a fazer uma excelente campanha, aliás a AD está a subir nas sondagens, ele foi muito claro, não quer acordo com o Chega, o que vai colocar para mim a grande questão, que é a questão das questões, é que eu acho que o Luís Montenegro vai chamar na última semana o voto útil, para tentar que alguma eleitorado do Chega vote no PSD, na AD, para fazer cair o governo do PS.
Portanto, para mim, há uma dinâmica claríssima no Luís Montenegro. No entanto, com o ponto de interrogação, o que vai acontecer, porque em princípio a AD não vai ter, mesmo com o IR, não vai ter a maioria absoluta. E o terceiro e último ponto, para mim, a boa campanha que está a fazer Rui Tavares, pelo Movimento Livre. Claro que, a nível percentual, não é um fenómeno, como André Ventura é, por exemplo, porque o livro está a 3%, as suas sondagens, mas mesmo assim está a duplicar o seu resultado e é, no que diz respeito, acho, neste momento, à esquerda da esquerda, e é neste momento o homem, na minha opinião, que está a fazer a melhor campanha de longe. E tu, Begonha, como é que tens visto estes debates em Portugal e esta evolução das sondagens, sendo que agora a mais recente coloca Luís Montenegro, a AD, à frente do PS e Pedro Nuno Santos? Eu teño visto de fora, non é? Desde a Galiza. E então, desde fora, podes ver dun xeito máis abranxente as coisas. Si dúbida falábamos há unhas semanas, non é? Que Luís Montenegro estaba a ficar, se callar que tiña máis forza o Pedro Nuno Santos. Pois, que acontece? O que estaba a explicar Olivier, é dizer, estamos nun momento tan interesante para os analistas políticos, para nós, non é? Por qué? Porque todo muda dunha semana para outra. E então, é verdade, concordo, o que están a demostrar estes debates é que Luís Montenegro está a gañar forza, falego, está a gañar non só nas sondaxes en intenção de voto, ele está a facer unha boa pre-campaña, non é? Ainda non entramos na campaña oficial electoral, está a gañar posições e o Pedro Nuno está a ficar para atrás. E estamos a ver, como explicaba Olivier, nisto sí que concordo, se estamos a concordar moito, mas é verdade que o André Ventura, como eu explicaba cá outras semanas, é un excelente comunicador, está a pasar moito ben a súa mensaxe, e então ele está a conseguir tamén a manter, aglutinar os seus votantes e non disminuir, está a disminuir un bocadiño en intenção de voto, mas tamén non moito, non é? Por tanto, está claro que vamos ter estes tres partidos, non é? O PSD, a D, vamos ter o Partido Socialista e vamos ter o Chega, lá na pole position, non é? Na primeira posição, os tres, e então lá vai ficar tudo, mas sem dúvida o Montenegro dia a dia, semana a semana, está a ganhar posições. Mas olhando para o desempenho, em particular do André Ventura nos debates, passo para ti também, Olivier, olhando para o desempenho do André Ventura nos debates, e sendo que as sondagens nos vão transmitindo sempre esta percepção de que o Chega vai crescer, de acordo com o que tem sido o desempenho de Ventura nos debates, isso cola com a realidade, na tua opinião, Olivier? Eu não percebi a pergunta. Qual a realidade em relação a quê? Se Ventura, pela forma até como se exprime nos debates, não estará, por vezes, a expressar algum excesso de confiança, recorrendo algumas vezes, não muitas, mas algumas vezes até ao insulto nos debates? Eu acho que é um erro que ele está a cometer, que é o erro de, às vezes, puxar, não dir os palavrões, porque não... Sim, mas às vezes... Pronto. Sim, mas uma linguagem menos própria. Exatamente, talvez, é isso que eu queria dizer. Eu acho que não é necessário, sobretudo numa fase em que o Chega está numa fase de alargar a sua base do eleitorado. Portanto, eu acho que não é uma estratégia correta por parte de André Ventura. No entanto, há uma estratégia, eu acho que está mais interessante desta vez por parte deste movimento, que é o facto de ele não falar um pouco dos ciganos e da castração química, recentra o Chega nas questões económicas. Ou seja, eu acho que raramente se falou tanto das propostas económicas de André Ventura. Para mim, eu acho que ele não está a ser convincente neste aspecto de questões económicas, mas o bom ponto para mim deste partido, junto do eleitorado, é que nunca se falou tanto das propostas económicas do Chega. Ou seja, as pessoas já não veem apenas só o Chega como a questão dos ciganos, e é por isso que ele está a 16% nas sondagens. Portanto, e o último ponto... Dá uma imagem mais moderada, talvez. Exatamente. E o último ponto, enfim, um ponto de reflexão, é que será o dia 10 de março a resposta, mas enfim, quando eu ouço alguns comentadores dizer que cada vez que o Ventura fala que ele é o derrotado do debate, o que é que eu tenho a dizer sobre isto? É a dizer que, claro, cada um tem a ter a sua opinião, mas eu acho um pouco estranho que cada vez que fala... entre cadeias de televisão, porque uns dizem, numa determinada estação de televisão dizem que Ventura é vencedor, noutra dizem que é perdedor. Mas a maioria das vezes que há aquela pontuação, muitas vezes vejo André Ventura alegadamente derrotado. Bem, a resposta é dia 10 de março. Claro, e 10 de março é sempre uma carta fechada, não é? Begonha? Eu queria acrescentar aqui uma coisa, que cada vez é mais importante, estávamos a avaliar e analisar um momentinho a campanha
pre-campaña nas eleições galegas e agora estamos a avaliar a pre-campaña e os debates televisivos en Portugal para as legislativas de desde marzo. E cada vez máis a estrategia de comunicação é fundamental. Então estamos a ver unha André Ventura que lle está a correr moito ben tamén en termos de comunicação esta pre-campaña. Por qué? Porque ele suaviza e conseguiu suavizar a súa imaxe. Sabe que se tira do tapete e põe por baixo do tapete esses temas máis polémicos, ele ganha máis votantes. Ganha o centro, non é? Começa a aproximar. E o mesmo que explicaba antes da Ana Pontón do Partido do Bloque Nacionalista Galego e dizer, estes partidos que conseguen suavizar os líderes a súa imaxe aproximan máis das persoas e, sobre todo, os líderes políticos que consiguen comunicar, que transmiten unha imaxe da que gostan as persoas e que consiguen comunicar, o cual non é fácil, unha mensaxe clara que as persoas perceben e que as persoas fican admiradas e dicen, gosto deste líder. Então, iso cada vez é máis importante, máis do que os próprios programas eleitorais. Begonha Olivier, vamos avançando neste visto de fora. Agora, para a atualidade nacional, vamos começar a retirar pressão, estamos perto do fim de semana. Vamos falar de turismo, vamos falar de boas notícias, os números do turismo em Portugal, que fechou o ano passado a bater todos os recordes do período pré-pandemia. 30 milhões de hóspedes, mais de 77 milhões de dormidas. Olivier, visto de fora e visto de dentro também, tu vês mais dentro do que de fora agora também, como é que tu interpretas estes números, sabendo naturalmente que o turismo é um setor decisivo para a economia nacional? Eu diria que isto é a prova que Portugal é ultra dependente do turismo. Portanto, o turismo, diria, safou, numa certa altura, Portugal, volta a safar e resta saber se há demasiada dependência em relação ao turismo. Mas falta diversificação da economia, no fundo. Exatamente. Bom, o que é que tem a ver com estes números, que é... e tem pena que os partidos políticos não pegam nesta questão, mas isto não é um caso só em Portugal, a verdade seja dita, que existe a economia da felicidade e a economia real. Ok, os turistas vão no Algarve, vão no Alentejo, cada vez mais vão no Norte, mas será até que ponto isto beneficia ao povo português? Ou seja, há uma questão aqui que é, ouvimos sempre, o turismo dá dinheiro, e é verdade. Cria empregos. Fica o dinheiro. É verdade. Não cria empregos, é verdade. Mas cria emprego mal remunerado. Claro. Mal pago. De pessoas que até têm a própria dificuldade para se alojar. Ou seja, não pode haver uma questão, às vezes, os belos números do PIB e do dinheiro que dá, que é importante para a criação de riquezas através das empresas, mas eu acho que falta a Portugal ainda, depois de trabalhar na sua economia real. Que é a questão de, vem dinheiro e vem não sei o que, mas como é que afinal as pessoas no dia a dia sentem o boom? As pessoas que trabalham nesta área, que contratam tantas pessoas nesta área. Ora, isto há um trabalho enorme para fazer em Portugal ainda. Begonha. Sim. Eu estou neste momento, posso dizer, estou na autoestrada, numa das autoestradas do norte, na 28, camiño de Melgaço, onde teño unha reunión e un almoço de traballo, e dormí, non posso estar convosco en Vilanova de Gaia, porque non chego á reunión, mas dormí esta noite no Porto. Saben que eu adoro o Porto, é unha das cidades que máis gosto, non é? Do meu coração, non é? O norte de Portugal é a Galiza do Sul, non é? Nesta maravillosa Eurorrexión que temos. Mas que acontece con Porto? Eu que coñezo tamén Porto, cada vez fico nun hotel e gosto de pasear. Olla, a cuantidade de hotéis que abriran no Porto, no centro do Porto, nos últimos 4 ou 5 anos. O centro do Porto, que é unha maravilla, que é lindo. Maravilhoso. Já estivemos quase lá, Begonha. Lindo a morrer. Maravilha, não é maravilhoso. Está a ficar sem moradores, está muito bem, está muito bonito, está cheio de xente. Ontem à noite estava animado, realmente estava animado. No fundo há uma descaracterização da cidade, no fundo é isso que o mesmo que aconteceu em Lisboa, está a acontecer no Porto. E o que explicava Olivier é verdade. É dizer, temos de pensar na economia real das pessoas, não é? No dia a dia das pessoas. Então, o turismo está muito bem, a cidade está bem, está bonita, está linda, mas os moradores onde que foram? Que é o que se fez para os moradores, não é?
Portanto, temos de repensar moito, fálase moito de repensar as cidades, mas é importantísimo repensar as cidades e as cidades para as persoas. Então, temos de aproveitar os beneficios do turismo en prol tamén da cidadanía. Até porque não se pode pessoas. descaracterizar a cidade, porque os turistas, no fundo, procuram Exatamente. algo identitário da cidade. Se faz isso E eu, desaparecer... quando vou a qualquer lado, e a Olivier lle acontece a mesma coisa, eu procuro tascas. Olha, aqui no Porto ainda há boas tascas, atenção, sim. e come-se muito bem. Mas, por favor, que não desapareçam essas tascas, Bom, vamos aproveitar este tema do turismo para fechar a análise aos assuntos nacionais. Teresa, é uma rampa para o teste ao conhecimento dos nossos convidados sobre conceitos nacionais, conceitos portugueses. E sabes como é que se chama esse teste? Vamos a isso, ao nosso índice. de Tugalidade. Vamos lá. Índice de Tugalidade. Para os ouvintes mais atentos do Visto de Fora, foi há uns episódios que eu perguntei sobre primeiros nomes em Portugal, nomes próprios. Certo. Antes da pergunta de hoje, eu pergunto-vos, Olivier e Begonha, Olivier Bonamici e Begonha Inigas. Isto para um português são apelidos assim muito exóticos, muito diferentes. O vosso nome no vosso país é um apelido muito normal, muito banal? Eu zero, porque é de origem italiana, não é? Portanto, não. Não conheces ninguém chamado Bonamici? Às vezes, claro que não conheço ninguém, não. Ou seja, tu és Bonamici e não és Bonamici. Não, Bonamici, porque os Bonamici. franceses não têm jeito. Porque és Os francês, franceses não têm jeito mas nenhum. na verdade Não é és por causa o disso, é que os Olivier franceses não têm jeito nenhuma com as línguas. Portanto, os franceses chamaram-me, a minha família, tu achas que um francês é capaz de dizer Bonamici corretamente? Não, dizer Bonamici. Não. E o teu, Begonha? Pois o meu sí que non é habitual, e até eu fiz unha investigación tamén da orixen do meu apelido, e posso confesar que até moitas persoas na Galiza, cando eu cheguei a morar a Galiza, Tem o depois de teu morar apelido. Então non teñen dificultade ás veces en dificuldade. pronunciar ou escrever. Non é habitual e de feito non há moitas persoas, e podese procurar na net, na internet, que se chamen como eu, e xa con os meus dois apelidos acho que non há ninguén. Portanto, posso dizer que teño un És única. nome e un apelido original. Aham. Então, depois disto, eu pergunto-vos qual é que é o apelido em Portugal que vocês acham que é o mais usado. Tenho a certeza eu. Tens a certeza? Vou ganhar a máquina de café para a primeira vez. Então espera, Rodrigues? se tens a certeza... Ah, Ok, Rodrigues é... Não, Rodrigues em Portugal. Rodrigues... Está a falar em Portugal, Mas, não? sim, mas disse... A Begonha disse quer dizer Rodrigues. Rodrigues. Queria dizer Rodrigues. Sim, eu sei que ela quis dizer Rodrigues. tu lisonjeado. Rodrigues em Filho Portugal. de- Não, filho Santos. de Santos. Filho de Rodrigo. Não, Filho de Rodrigues em Rodrigo. Portugal, há alguns, mas também não é o exagero. Não. Santos, tenho Santos. certeza que é o número 1. É o teu Santos palpite? pode ser. Não, mas não, tenho a certeza. Não é um palpite. E não te vem mais nenhum assim à cabeça? Soares. Soares? Não, Soares não, Soares não, não há não. tantos. Eu diria Santos, a dúvida podia ser Sousa. Sousa. Mas eu acho que Santos. Temos aqui Eu também acho que é o os número 1. palpites Eu acho que o número da 1 plateia. é de longe. E Santos. não apostas em nenhum outro apelido começado por S? Santos, Sousa, Saramago. Não. Eu vou dar a resposta certa. O apelido mais usado no nosso país é Silva. Mas Olivier, eu avisei, mas- Não Olivier. ganhei a máquina de café. logo depois é Santos. Boa! Portanto, em segundo, e só depois caramba. Ferreira. E há ainda quem se chame Silva Santos Ferreira. Eu tenho a Olivier, não levas a máquina de café, mas Não. levas as cápsulas. Levas a as máquina de café cápsulas. fica caramba. para a Sim, semana. foi um índice de Tugalidade. Índice de Tugalidade. Avançamos agora, vamos saber os pontos positivos e negativos da semana de cada um dos nossos comentadores. Começamos por ti, Begonha, negativos desta semana. Pois permítame que vai até Cádiz, hasta Algeciras, na bahía maravillosa de Cádiz, no estreito de Gibraltar, porque esta semana sábado pasado, morreran 2 guardias civis, equivalente a GNR en Portugal, de maus de 2 narcotraficantes, e tudo porque non tiñan unha lancha, un barco moito pouco preparado para combatir o narcotráfico, falta de condições, non é? E foi ese vídeo que aparece en todas as redes sociais de como os narcotraficantes, non é, se lanzarán contra eles nesa lanxiña que tiñan os guardias civis, era tipo unha lanxa inxável, non é? Pouco máis.
dá pena, non é? A falta de medios que teñen as policías para combatir o narcotráfico e da parte das nosas autoridades. As familias ficaron de rastros e realmente debemos homenaxear as persoas que tamén, agora que a policía en Portugal tamén saiu á rúa, non é? É moito importante a nosa seguranza. Debemos proteger e sempre agradecer o trabalho que facen as forças e corpos de segurança. Muito bem. E o teu negativo, Olivier? Então, o meu negativo tem a ver com o dia 14 de fevereiro, um episódio que me aconteceu, mas que eu acho que dá para refletir, né, sobre a forma mais global. Portanto, eu vou jantar neste dia no Parque das Nações, num restaurante que não é uma tasca, ou seja, a conta não falava português, a conta era bastante cara. E conto isto porque, e não é a primeira vez que me acontece, não acho normal, vou ter que cuidar nas palavras que eu vou dizer agora, mas para não entrar nos clichês e tudo. Eu não acho normal que as pessoas que trabalham nos restaurantes, algumas pessoas não saibam falar a língua portuguesa minimamente. Não acho normal. Neste caso, portanto, era um patrão que fazia também de empregado e não estava contente com a situação e ele não falava nem português nem inglês. Eu não acho normal. E já me aconteceu também no Algarve, num restaurante de frangos, por exemplo, ser servido por homens que nem sabiam falar português, nem sabiam falar inglês. Ou seja, vamos ver uma coisa. Num trabalho de serviço, portanto, um restaurante é um serviço. O serviço trabalha para o público. Ora, aqui a língua é a língua portuguesa, que eu saiba, a língua oficial do país. E, portanto, eu acho que o mínimo do mínimo, mesmo que tu podes tirar umas aulas antes de abrir um negócio. Porque é uma questão de respeito em relação... Porque um português não tem obrigação, por exemplo, neste caso, de falar inglês, sequer. Portanto, às vezes dá jeito, claro, de falar inglês, como é óbvio. Mas eu não acho normal. E sem cair na xenofobia, não é? Eu repito, esta questão da língua tem que ser vista nas lojas, tudo isso, minimamente saber a língua portuguesa. Olha, no outro dia, por acaso, se me permites só esta nota, escrevi nas redes sociais sobre os restaurantes que não têm o menu, a carta, em português. Que não existe uma carta em português, isso também me faz muita confusão. E o homem respondeu-me, então, mas eu cheguei aqui há 6 meses. Eu respondi, mas 6 meses não sabe dizer bom dia, obrigado, de nada? 6 meses? E depois, espera aí, a conta não é uma conta tasca. É que se fosse uma conta tasca, eventualmente, olha, sabe, 10 vezes, aquele restaurante, outro dia, ok, não faz... Bem, mas quando eu vi a conta, eu disse, pá, curioso, o senhor lá não há problema nenhum para escrever a conta, não é? Você não fala português, mas com os números não tem problema nenhuma. Vamos aos positivos da semana. Begonha, o positivo da tua semana. Pois o positivo vai ser de comer tamén, non podía ser menos, mas vai ser de comida portuguesa. Falaba un momentiño que eu estive no Porto ontem, non é? Há dúas coisas que eu adoro de Portugal. Un é, por exemplo, o Porto de Honra. Estive na Cámara Municipal do Porto, por certo, estive con o Padre Américo, co cardeal, e na presentación do anuario da Axencia Lusa de Noticias. Olla, é maravilloso, por segunda vez digo, hoxe, é unha tradición portuguesa que eu adoro, non é? Que é o Porto de Honra. É simples, é elegante, dá para o convivio, mas depois dese Porto de Honra e de ver a súas amigas, coñecidas, estar a conversa, onde que xantamos? Onde? Non vamos aos restaurantes turísticos, vamos a unha tasca. E eu descubrín unha pequena tasca das que eu gosto de Portugal e, por favor, que se manteñan moitos anos. Café Almada, no Porto. Café Muito Almada perto no da Porto. Câmara Almada, Municipal. Uma sugestão. É tradicional. Podes comer as coisas típicas, un bon bacalhau, unha boa carniña así grellada, os pratos típicos, tens desde bifanas, tens a boa sopiña, tens as persoas, estaba cheio. Obrigada, cheio Begonha, por esta sugestão. Café Almada, não é? Barato, enfim, realmente muito bom. Muito Gostei bem. Muitíssimo da picanha dela. Vamos ao positivo do Olivier Bonamici. O positivo tem a ver com a questão dos debates, alguma coisa que me faz muito rir, sorrir em Portugal, que é a questão entre os políticos e os jornalistas, a questão dos nomes dos apelidos, que é genial. É que, lá está, para visto de fora, que é, e o rei diz, chama-se André Ventura, mas eles fazem todos assim, ou seja, eles passam rapidamente do nome. Ou seja, o André Ventura, por acaso, ele é, no início, o único, sempre faz questão de dizer Olá Mariana, Olá João, Olá Luís.
E, por acaso é um dos raros a fazer isto logo de início. Mas depois o que é giro, que eles passam rapidamente de Olá Mariana para Doutora Mariana, Doutor Luís. Ou seja, eu fico completamente baralhado. Tu dizes, tratas as pessoas por tu ou por você. Inês Sousa Real, por exemplo, chegou a dizer a André Ventura no debate, tu. E de repente, quando estava a discutir com ele, Doutor André Ventura. Ou seja, tudo isto eu acho muito curioso em Portugal, a questão nomes, apelidos, e até os próprios jornalistas, às vezes, falam com, sei lá, André Ventura, que tratando por André. Isto é engraçado, eu acho que o facto de ser pouco tempo e aquela tensão toda faz com que... Não, mas o que é genial nisto faz lembrar os meus avós que quando falavam de amor entre eles, eles falavam em francês, mas quando se zangavam falavam em italiano. E chamavam pelo primeiro e segundo nome. Exatamente. E lá o que é genial com a questão do Ventura, assim, às vezes ele diz bom dia Mariano, tudo isto, e uau, pronto, bom dia Mariano, e depois de repente aos gritos, doutor Mariano, assim. Isto é engraçado, esta passagem em Portugal do apelido para o nome. Muito bem, falta o teu... Falta o quê? O que é que falta? Não falta nada. Não falta nada. Chegamos ao fim, pois não. Então, pronto, combinamos para a semana à mesma hora. Só falta uma coisa para dizer, André, não sei se concordas comigo, que a Teresa ainda não disse onde esteve, o que é que ela fez no dia 14 de fevereiro. É porque eu não fiz nada de especial. Vocês. Ai, Não Olivier! Não quero Queria saber. Bem, para a semana estamos cá. Posso seguir, não é? Estamos cá à mesma hora, portanto, um bom fim de semana para vocês e também para quem nos está a ouvir. Até já. Um abraço. Bom fim de Deus, semana. bom fim de semana.